Agrodebate está de volta e agora para a gente falar de um assunto bom demais, hein? Ainda mais hoje aí, ó, final de semana, chegando. Vamos falar de cerveja, produção de lúpulo, na verdade. Não é cerveja, não. É produção de lúpulo, minha gente, porque o cultivo de lúpulo tem ganhado espaço aqui dentro do Brasil. Não é algo muito nosso do Brasil, são de outras regiões, Estados Unidos, aí na posição do globo terrestre, daqui a pouco a gente vai entender um pouco melhor. Mas só para que você de casa entenda, o lúpulo está ganhando espaço dentro do Brasil e tem chance de ficar maior ainda. É por isso que a gente vai conversar com um dos maiores especialistas em produção de lúpulo do Brasil, mas antes disso, convido aqui seu Bianco, que é o nosso analista de negócios, e Daiane Kirneb, nossa analista de agronegócios. Eu começo com a Daiane. Falando de agronegócio, Daiane, o produtor, para nós que somos de Mato Grosso, a gente não costuma pensar em produção de lúpulo, que é uma produção que daqui a pouquinho a gente vai ver, ela é linda, enfim, incrível. Mas é uma possibilidade de diversificação, né? Quem sabe? Jassan, realmente, eu já escutei que o lúpulo aqui no Brasil era como a soja no cerrado no Mato Grosso antigamente, como se falava, né? Que era algo que era impensável. Mas com tecnologia foi possível o plantio e o desenvolvimento da soja aqui. A Embrapa, inclusive, foi uma das percursora nos estudos, né? E agora a gente vê novos estudiosos trazendo novas possibilidades aqui para o Brasil para ter outras fontes de renda, né? Diversificação. Isso é muito legal, né? Seu Bianco, será que dá negócio? É melhor produzir também, né? A gente estava até conversando, não vou falar demais não, mas para garantir que não acabe em casa é bom produzir, né? Talvez em casa. Jassan, é bom, ainda mais cervejinha pra gente. Mas o lúpulo, no meu entender, ele deve ser, dependendo, e vamos tirar essa dúvida, né? Depende do nosso clima, né? Agora, em virtude da logística de Mato Grosso, distância para os centros consumidores, é bom ter algo assim com um valor bem agregado, um valor alto de produção, um valor bom. E aí o frete se dilui e o valor percentual em cima daquilo do produtor será muito melhor. Mas vamos entender melhor como que é o lúpulo e como que se produz. Então vamos lá, eu já faço o convite para ele fazer parte aqui da nossa bancada digital. Hoje a gente conversa com Hernani Miranda Lemes, que é engenheiro agrônomo, doutor em agronomia, então, portanto, doutor Hernani, pela Universidade Federal de Uberlândia, mestrado por fitopatologia na Universidade da Flórida, enfim, o currículo desse que já está conosco aqui é gigantesco, é uma honra recebê-lo por aqui. Doutor Hernani, muito obrigado, um dos maiores especialistas no cultivo de lúpulo do Brasil, um assunto que agrada a todo mundo, né? Seja bem-vindo, boa noite. Boa noite a todos ouvem, boa noite aos participantes, ao Bianco, a Daiane, boa noite, Jassan. E sim, é uma cultura magnífica e que tem potencial para entrar no estado do Mato Grosso. E tudo que é do agro no Mato Grosso toma proporções mundiais, né? Então, é um estado que tem infraestrutura, tem condições climáticas que permitem, né, o cultivo do lúpulo e tem tudo para crescer aí na região, inclusive para atender as cervejarias locais e exportar para o restante do Brasil e para o restante do mundo. É uma cultura de transporte logística, né? Não é muito complicada por conta da forma como ela é processada e embalada, então pode produzir tranquilamente no Mato Grosso e exportar para o mundo. Doutor, eu tive que fazer umas pesquisas aqui, né? Claro, para a gente se preparar aqui para essa entrevista. O Brasil importa para a maior parte do lúpulo é para cerveja, né? E eu li também que o extrato dele é usado para outras coisas, chás calmantes, máscara facial, shampoo, etc. Depois eu até tenho que olhar no meu shampoo, porque eu acredito, eu uso um shampoo que é para acalmar o couro cabeludo, assim. Eu acho que deve ter um lúpulo ali, né? Eu imagino. Mas... Acalma.
Aí, pronto. A calma tá bom, acho que eu vou... Não vou fazer brincadeiras, não. Eu quero manter essa entrevista séria. Como que eu consigo fazer isso? Mas, enfim, o Brasil importa 4,7 toneladas de lúpulo por ano, que movimenta 450 milhões de reais. São números, assim, que mostram um potencial brasileiro para o Brasil se tornar um grande produtor, porque a gente importa a maior parte do lúpulo que a gente precisa para a produção de cerveja. Na maior parte das vezes, a cerveja. O que nos impede de tornar um produtor para que, em breve, talvez a gente seja autossuficiente na produção de lúpulo para a nossa demanda interna? Então, os números de importação do Brasil sempre são citados como algo em torno de 98% a 99% do lúpulo consumido. São aí milhões de toneladas, né? Tem esse número que você falou, de 4,7 mil toneladas. Eu vejo números em torno de 6 mil toneladas ou 6 milhões de quilos. E isso é o que o Brasil consome anualmente. Dessa quantidade, menos de 100 toneladas são produzidas no Brasil. A maioria tudo é importada ou vem da Alemanha ou dos Estados Unidos e de alguns outros países que também produzem uma quantidade de lucro que possa exportar, mas a maioria é alemão e norte-americano. E a gente representa menos de 2% da quantidade consumida de lúpulo no Brasil. Muito se deve à questão tradicional, né? Esses países são o centro de origem do lúpulo. O lúpulo é do hemisfério norte, de regiões temperadas, a região ali do oeste europeu, aquele cinturão que atravessa toda a Europa e parte dos Estados Unidos. Os Estados Unidos é o centro de origem dessa cultura. Então, esses países já têm tradição no cultivo e desenvolvimento da produção de lúpulo. No Brasil, como nós não temos essa tradição, é uma cultura que chega e tudo é muito novidade, por conta, principalmente do nosso clima. Somos um país tropical, então é um país quente, é um país úmido. Essa cultura vem de um ambiente temperado e quando ela chega aqui no Brasil, ela tem que passar pelo processo de tropicalização. Então você traz variedades de fora e basicamente cultiva elas no país, nas diferentes regiões e vai observando o comportamento dela. Uma vez que você consegue selecionar variedades que respondem bem ao nosso clima, né, essa interação clima-solo, o manejo que o produtor dá, você consegue ter materiais que vão ser produtivos aqui no Brasil. Hoje a gente tem aí uma gama relativamente grande de variedades que tem ampla aptidão, né? Você tem cultivos de lúpulo na Bahia, cultivos de lúpulo no Paraná, em Santa Catarina, então atravessando todo o estado em diferentes condições de clima. Então, é uma cultura que está sendo bem dispersa pelo país e o domínio técnico dela vem crescendo com o tempo. À medida que você entende como a planta vai responder, como tratar os problemas que vão surgir, pragas, doenças, não tem o que impede nós de produzirmos lúpulo. Até porque aqui no Brasil a gente consegue pelo menos 2 safras por ano. Na Alemanha, nos Estados Unidos, você tem uma safra e depois é o inverno. Então a gente já entra numa questão de competitividade de produção com as importações muito grande. Então, mesmo que haja, né, hoje já eu tenho confiança de cultivar lúpulo no Brasil, mas mesmo que você tenha essa confiança, até a cultura começar a tomar volume, né, escala, é um processo que toma o seu tempo. Então, hoje eu particularmente não vejo limitações vitais para o cultivo de lúpulo no Brasil. Pode-se plantar, pode-se cultivar. É claro que tem que ter uma consultoria técnica, você tem que ter alguém especializado para te orientar e a seleção do material que melhor responde para cada região. Então, hoje eu não vejo por que não cultivar lúpulo no Brasil. Tem os seus desafios com relação ao manejo, porque é um conhecimento ainda novo, mas é uma cultura que tem se mostrado bastante produtiva onde tem sido cultivada. Quando a gente para olhar como é uma plantação de lúpulo, é de aplaudir, hein? Porque o negócio é um espetacular de lindo. A gente tem umas fotos aí que a gente separou para a gente mostrar. Eles podem chegar aí, nesse caso aí tá baixinho ainda, pode chegar a 6, 7 metros de altura, né? Vamos ver outras fotos que temos aí, ó, e que mostram como é o plantio de lúpulo. É uma coisa espetacular. Esse aí já é o
o lúpulo, isso aí é uma planta, como é que fala? Que dentro dele está o lúpulo, né? Parece algo como um pólen, assim, algo assim. Isso, essas daí são as flores, o chamado cone floral do lúpulo. Dentro dele tem uma substância em glândulas que é chamada de lupulina. Essa lupulina é um complexo de várias substâncias, ela que dá o sabor, o aroma, a cor, a preservação da cerveja. Então a lupulina presente dentro da flor do lúpulo é o material de interesse para a cervejaria. E também para a indústria farmacêutica, que agora começa a ter mais interesse em pesquisar os efeitos dessa substância em medicamentos, em cosméticos, porque entende, né, que eles têm o seu valor fitoterápico. Tem mais fotos aí também para engrandecer. E essa aí, olha só que bonito, né? À noite o negócio fica mais bonito ainda, porque as plantações, daqui a pouquinho o doutor Hernani vai explicar também, sobre a luz à noite, aí, né, o impacto, mas existe, não é só por beleza, aí não está iluminado só para deixar bonitinho ali, não, por mais que embeleze muito mais a plantação. Mas não é só por isso não, tem motivos técnicos aí. Mas eu vou passar a palavra para o seu Bianco também, para ele fazer parte aqui e fazer o questionamento dele também. Seu Bianco, seja bem-vindo aí ao debate. Obrigado, doutor Hernani. Falando como produtor, quanto que rende por hectare, quantos quilos rende por hectare, que preço que poderia ser vendido o produtor para coisa, e a colheita disso manual, como que é a colheita? Beleza. A primeira pergunta é a questão da rentabilidade. O lúpulo, assim como o café e a uva, por exemplo, eles têm características únicas do lugar onde eles são cultivados. É o chamado terroir. Você tem o terroir da uva, o terroir do café, café do cerrado, café do litoral. Então, conforme forem as condições de cultivo, as condições de solo, de clima, o manejo que você dá para o lúpulo, ele vai apresentar uma composição química com características peculiares. E aquilo ali é o que vai dar valor nele. Então, às vezes, você tem um produtor no norte da Bahia produzindo 1.800 quilos de lúpulo seco processado por hectare ano. E aí você tem um produtor produzindo a mesma variedade lá em São Paulo, produzindo 2.500 quilos de material seco processado. Esse que está produzindo menos lúpulo no norte da Bahia, ele pode ganhar mais dinheiro do que aquele que está produzindo um pouco mais em São Paulo, conforme for a resposta dessa planta ao ambiente. Então, às vezes você tem a mesma variedade em locais distintos e conforme as características que ela apresenta, e aquilo ali vai ser usado na cervejaria, ela tem um valor agregado por conta dessas características químicas. Então, hoje tem produção de lúpulo, dependendo da variedade, que dá 800, 1.000, 1.200 quilos de lúpulo seco, pelletizado, processado, lá no final de um ano por hectare. E você tem variedades, principalmente lá fora, né, nos Estados Unidos e na Alemanha, onde as técnicas e as variedades estão mais bem adaptadas, que o pessoal consegue mais de 4 toneladas de material processado por hectare ano. Aqui no Brasil, conseguindo algo em torno de 2,5 toneladas de material processado por hectare ano, já seria uma ótima produtividade. E para dar uma referência, principalmente as empresas maiores, né, os grandes conglomerados cervejeiros, eles pagam em torno de 80 a 100 reais por quilo. Você já vai trabalhar com as cervejarias artesanais, dependendo da raridade, da exclusividade do lúpulo, tem lúpulo de R$1.000 o quilo. Então, tem uma amplitude de preço para quem você está vendendo, o volume que você está vendendo, assim como para a qualidade do lúpulo. Mas para a pessoa fazer conta, ela entender o quanto ela consegue produzir, faturar, payback, tudo isso ela pode trabalhar com um número de R$100 o quilo, que é um número barato, não é um lúpulo caro. Mas se ela produzir com qualidade, tiver estabilidade, constância, se aquele produtor sempre entrega safra após safra o lúpulo com a mesma característica, de forma que a cervejaria possa confiar em comprar o lúpulo dele, porque entende que ele entrega estabilidade, com certeza ele tem um valor agregado maior por esse lúpulo produzido. Mas uma referência coloca aí que o produtor consiga vender a R$100 o quilo.
Com relação à colheita, aquilo que a gente viu, que o Gerson mostrou para nós, aquelas plantas esticadas na vertical, elas são colhidas por inteiro, né? Corta embaixo, corta em cima, é colocado em cima de uma carretinha e o trator leva para o barracão. Lá o processo da flor, essa flor que a gente está mostrando aí, essa separação é feita de maneira mecânica. Manualmente seria, assim, a não ser que você tivesse muitas pessoas para fazer a pelação dessa planta, você não conseguiria fazer com um time pequeno. Você precisa de maquinário para poder separar todas as flores de cada planta. Você tem uma média de 2.800 plantas por hectare, então é muita planta para fazer no manual. Então, a pessoa que vai investir na lupulicultura, ela também tem que pensar no pós-campo, pós-colheita, porque produzir a parte agronômica ali, hoje tem profissionais com bastante domínio. Agora, tem se perdido muito na qualidade do lúpulo após ele sair do campo. Então, às vezes a pessoa usa um maquinário numa velocidade errada, numa temperatura errada, na hora de fazer o pellet aquece demais e aquele ali perde a qualidade na produção. Então, tem uma série de detalhes técnicos agronômicos no campo e de processamentos após a colheita, para entregar um lúpulo que, aí sim, valha centenas de reais. Daiane, vamos virar produtor de lúpulo? Jussão, o Bianco fez a pergunta que eu ia fazer. Quanto que é a rentabilidade, né? Que é uma coisa muito importante. Mas aqui no Mato Grosso, Hernani, a gente sabe que a gente tem desafios diferentes, né? O nosso clima, ele é mais quente, né? O nosso período chuvoso e muitas vezes o solo também é mais arenoso. Você que é estudioso aqui, você já tem características do plantio de lúpulo aqui no estado de Mato Grosso e a viabilidade comercial dele? Especificamente no Mato Grosso, eu tenho resultados de estudos preliminares, onde você leva ali algumas variedades, algumas plantas em determinadas regiões e elas se desenvolvem para avaliação. E hoje eu cultivo aqui lúpulo no Triângulo Mineiro em um solo que é muito arenoso, mas aí é uma escolha para eu fugir de problemas de raiz, problemas relacionados a nematóides, as doenças fúngicas de solo. Quando eu trabalho com um solo mais arenoso, o manejo dessas doenças é um pouco mais facilitado, até porque o lúpulo é uma cultura que eu não posso usar agroquímicos de uma maneira como outras culturas têm o seu uso, porque é uma planta que ela vai sair do campo, ela vai ser desidratada, pelletizada e vai para a fabricação de cerveja. Eu não posso usar inseticida, fungicida, tem esses aspectos para olhar. Então, como eu produzo numa condição que é um solo arenoso, mas eu trabalho ali certinho a irrigação, o momento de fazer o molhamento do solo, eu vejo que acertando a mão nisso, a planta ela vai responder bem. Como o lúpulo é uma planta trepadeira, ela é uma planta muito agressiva, tanto que você coloca a muda ali uma vez, você tem lavouras de lúpulo de dezenas de anos, sempre a mesma muda que foi rebrotando, colhe, então ela é uma planta bastante agressiva. A gente não pode pecar no manejo da água, no manejo do pH, né, da acidez do solo, da nutrição da planta, você entregando água, nutrição, condições para a planta se desenvolver em um ambiente irrigado, eu tenho certeza que os solos férteis do Mato Grosso vão saber produzir muito bons lúpulos. O que não pode é deixar a planta sofrer. Então é uma cultura que tem que ser irrigada, ela precisa de iluminação artificial, tem que ter um acompanhamento técnico adequado, mas não vejo o Mato Grosso e nenhum estado brasileiro como limitante para o cultivo de lúpulo. Tem que ajustar o modelo de cultivo para cada região, para cada situação. Então, quando a gente fala hoje, né, de rentabilidade, imaginando uma situação que o produtor produz ali 2 toneladas, né, 2.000 quilos de lúpulo por hectare ano. Se ele comercializar a R$100, ele tem ali um faturamento, né, de R$200.000 por hectare ano. Vamos imaginar que ele tem um custo de produção em torno de 40%. Então, tem aí uma rentabilidade de R$120.000, né, por hectare por ano. Só que para chegar nessa rentabilidade,
é uma muda sadia, é uma boa correção do solo, é um bom acompanhamento. Como são áreas pequenas, o produtor tem que sempre estar de olho, uma lagarta, um ácaro, uma doença que surgiu na área tem que ser eliminado. Cada planta que perde ali 1 quilo, 1,5 quilo de lucro que é perdido. Então, são 100, 150 reais cada vez que você perde uma planta naquela safra. Então, tendo todo esse cuidado, é uma cultura de alta rentabilidade. E é uma cultura que paga, se você tiver ali na sua pequena área, um cultivo, um laudo de análise exclusivas. Isso agrega valor. Você tem, às vezes, lúpulos muito caros por serem produzidos em condições muito específicas. Então, é uma cultura de boa rentabilidade. Tem um investimento elevado, mudas não são baratas, né? Você tem mudas aí variando de 13 a 20 reais a unidade, vai 2.800 mudas só para 1 hectare. Você tem mais a estrutura de sustentação, né? Poste, cabeamento e o barracão de pós-colheita. Então, exige um investimento inicial considerável, mas a rentabilidade é elevada e o payback geralmente é com menos de 4 anos. Então, para dar uma ideia bem generalista, né, é uma cultura que a pessoa, conseguindo o domínio dela ali nas primeiras safras, ela vai ter uma rentabilidade bastante satisfatória comparada com as demais culturas. O senhor já está chegando num ponto que eu queria levar. Daiane, vai lá, a Daiane está falando lá. Pode falar, Daiane. Hernani, você gerou aqui uma curiosidade que talvez, se eu deixar passar, a gente esquece, né? Você falou sobre o uso do inseticida que não pode ser feito, né? E nem em algumas outras situações. Mas aí, quando eu falo no Mato Grosso, por exemplo, que tem tantas variedades, né? A gente sofre com algumas mosca branca, cigarrinha e algumas outros insetos também que acabam vindo percevejos, né? Você acha que trazer a produção de lúpulo para cá não pode ter um ataque desses insetos? Como que a gente consegue restringir, né, o uso de inseticidas, por exemplo? Você acha que seria viável, seria possível não ter um ataque desses insetos, não ter um fungo, por exemplo, num lugar quente e úmido como é o Mato Grosso, ou regiões que tem nematóide, que a gente também sabe que tem bastante? Como é que a gente faria para ser viável a não utilização desses inseticidas? Porque eu não consigo imaginar uma plantação que não tem um... Com certeza, o lúpulo tem os seus problemas, né? Vez ou outra aparece uma lagarta comendo as folhas das nossas plantas, você tem um ácaro, tem algum besouro, né? Algum inseto ali incomodando a planta. Quando eu comento que a gente não pode usar inseticida e fungicida, são aqueles que são de classes, como é que eu posso dizer, agroquímicos tradicionais, fungicida, inseticida, molécula de ataque direto. Mas a gente tem que usar alguma coisa para proteger a planta, porque como ela está ali no campo, né, tem insetos toda hora rodeando, tem formigas, você tem ácaros, tem lagartas, tem doenças que vêm, a gente acaba tendo que fazer uso de produtos de outras classes, como os biológicos. Então, quando eu vejo algum problema surgindo, é feita a identificação e a gente começa a trabalhar um protocolo com produtos biológicos ou produtos que não estão naquelas classes de agroquímicos tradicionais, como cauda bordaleza, pirolenhoso, a cauda pirolenhosa, óleo de nim, então tem a terra diatomácea, tem uma série de produtos biológicos ou estratégias que não traz contaminação para o lúpulo, eu consigo manejar essas pragas. Mas essa situação ela traz também uma implicação, né? Como a gente não pode usar aqueles produtos de ação rápida, de efeito imediato, a gente tem que se valer do monitoramento. Então, quem planta lúpulo entende que tem que estar rodando as áreas de cultivo semanalmente. Viu um ponto, um foco de alguma infestação, tem que ser feito ali o manejo, a remoção e o combate localizado para manter sempre a lavoura sadia. Se esperar tomar conta para depois vir com alguma ação, aí o prejuízo é muito superior. A gente faz uso, sim, de produtos de controle, mas são produtos de origem biológica, são produtos que não trazem contaminação final ali, que possa ser prejudicial
para o consumo humano. E o que eu costumo dizer, né, como fitopatologista, que a melhor maneira de controlar doenças é não deixar ela entrar. Igual você comentou a questão do nematóide. Nematóide é um problema, inclusive a gente tem uma área próxima à nossa aqui, em que um produtor começou o cultivo de lúpulo, mas numa área muito próxima a cafezais. E aí nematóide como o meloidógeno, nematóide das galhas, do cafezal já está atacando o lupulau dele. Então ali ele posicionou, mesmo que ele tinha muda sadia, mesmo que ele tinha boa nutrição, o lupulau foi posicionado numa área que tinha uma pressão de nematóide muito grande. Aí nesse caso, o que ele deveria ter feito no começo era todo o material que for andar pela área, trator, implemento, tem que ser esterilizado antes. Esse material tem que passar por uma bacia fitossanitária, né, que é tipo uma piscininha rasa, com uma solução em que aquilo ali molha os pneus, molha os implementos e eles entram limpo na área para não deixar entrar doença. Então, trabalhar com a prevenção no cultivo do lúpulo também é a melhor forma de não precisar de usar nenhum defensivo. E quando precisar usar aqueles que não tem nenhum perigo para o nosso consumo ou para o meio ambiente. Daiane está interessada aí em a pergunta para defender bem e eu já estou interessado em saber como comercializar isso. Então vamos fazer uma sociedade aí, Daiane, já nós vamos conversar sobre isso. Doutor, eu queria perguntar o seguinte, como que eu me torno o processo de produção, né? Como é que eu me tornaria um produtor? Eu vou lá, produzo e dali para frente, o que é que eu entrego para a cervejaria? Eu entrego a flor ou eu mesmo vou me tornar também, ou vou industrializar? De que maneira que eu industrializo isso? Se sou eu que faço isso, se eu entrego a flor para a cervejaria, de que maneira que isso acontece? E ainda, só para a gente contextualizar melhor aqui, né, que antes eu falei, a produção noturna, né, isso tem um porquê, né, a luz, se a gente puder colocar aí a imagem da plantação à noite, a luz ela tem um porquê, né, isso é para aumentar a produtividade também, né, então eu gostaria de saber assim, o porquê da luz e como que eu me torno um mestre, quase um mestre cervejeiro aí, antes, claro que não, porque eu não vou produzir a cerveja, mas eu vou, enfim. Perfeito. Essa luz que a gente vê nos lupulais, em algumas outras culturas, elas são para, assim, em outras palavras, enganar a planta, porque a planta ela regula o momento de ocorrência da florada dela, né, ela começar a soltar os cones florais, no caso da planta de lúpulo, pelo comprimento de claridade do dia. Então, você tem um dia em que as horas de luz solar, né, de luz natural, são mais curtas e a noite é longa, né, o período de escuridão é longo, a planta começa a caminhar para iniciar o florescimento. Só que no caso das nossas condições aqui mais tropicais, né, o comprimento noturno e o comprimento diurno, eles são mais ou menos parecidos ao longo do ano. A gente está numa região tropical, a planta de lúpulo tem dificuldade de compreender, né, essas mudanças de estações só pela mudança da quantidade de horas-luz. Então, o que você faz quando está cultivando lúpulo? Você vai deixando a planta entender que o dia está longo, que tem muitas horas de luz solar. Então, você tem a luz solar natural, à medida que o sol se põe, você liga a luz artificial no campo e a planta imagina, né, um dia ali de 14, 15 horas de luz contínua. E nisso ela vai crescendo, ela vai subindo na vertical até chegar no teto, que é a altura ali da estrutura de sustentação, né, do parreiral dela, e aí você corta essa luz quando ela atingir a altura que é de interesse para você, para ela produzir mais. Quando você corta a luz e nos dias seguintes é só luz natural, não são menos horas de luz por dia, a planta entende que ela está chegando no inverno, e aí ela começa a florir. Se ela começar a florir pequena, ela não cresce mais, então você não aproveita toda aquela estrutura, né, a altura de toda aquela estrutura. Agora, se ela florir quando ela estiver lá no alto, atingir o teto dela, ela vai florir por inteiro e você vai ter uma maior produtividade. Então, se não tem essa luz artificial, ela pode florir em qualquer época do ano, florir pequena e você tem uma baixa produção. Agora, se você estimula ela a crescer até o máximo, que é a sua estrutura de sustentação, e corta a luz quando ela atinge esse máximo, ela enche de flor como um todo e você consegue ter uma produção razoável para as nossas condições aqui.
Lá nos Estados Unidos e na Alemanha, por exemplo, eles não usam esse tipo de artifício, né, essa luz artificial, porque eles já têm ali um comprimento de dia muito longo por estarem em regiões temperadas. Então, a luz no campo de lúpulo, ela não é um enfeite, ela é uma obrigação técnica. Ou você coloca a suplementação de luz para produzir lúpulo no Brasil, ou você corre o risco de ter plantas pequenas florindo, e aí elas não crescem mais, e aquela safra acabou. Você tem que colher e preparar para outra. Então, tendo a luz, você mantém elas crescendo, e depois corta a luz, elas estiverem no máximo de crescimento, para elas poderem encher de flor. Então, a ideia da luz é essa. Com relação à comercialização, por favor. Não, porque são duas perguntas. Sabe o quê? Se uma fileira dessa aí é suficiente para eu tomar minha cervejinha no mês. Ixi, cada planta dessa daqui vai produzir 1 quilo, 1,5 quilo de lúpulo em condições ideais. Você tem ali umas 10 gramas de lúpulo por litro de cerveja, uma cerveja bem lupulada, dá para você tomar uns 15 litros de cerveja por planta. Tá bom. Então vai virar negócio. E aí, com relação à comercialização, o produtor de lúpulo ele tem que ser um pouco polivalente, né, multidisciplinar, porque além de ser bom naquilo que a gente precisa muito, que é que ele cuide bem da planta ali no campo, que ele faça o que ele sabe fazer de melhor, que é cuidar da planta, ele também tem que processar essa produção de uma maneira que o cliente dele, né, a cervejaria dele, aceite a produção. Então, geralmente, quando ele colhe aquela flor verde lá no campo, ele leva ela para separar da planta no barracão, desidrata ela, né, tem um secador, depois desidratada ela é moída e pelletizada, aí formam pellets parecendo ração, aquelas rações para coelho, são os pelletzinhos tubulares de 1 centímetro, meio centímetro de comprimento, e esse pellet ele é usado na cervejaria. Então, quando vai fabricar a cerveja, aquilo ali é derramado dentro da receita, aquele pellet se desmancha, e como a flor de lúpulo foi moída, né, todo o sabor, todo o aroma, ele fica à pronta disposição da solução ali que vai fazer a cerveja. Então, o produtor de lúpulo tem que se preocupar com garantir a qualidade agronômica, né, técnica da produção no campo. Ele tem que ser muito bom no processamento desse lúpulo no barracão, temperatura, tempo de secagem, todas essas variáveis, e depois ele tem que posicionar essa produção dele no mercado. Para atender grandes cervejarias hoje no Brasil, o produtor tem que ter uma área maior, porque você pega grandes grupos de cervejaria que fazem grandes volumes de cerveja, eles precisam que aqueles grandes volumes de cerveja sejam padronizados. Então não dá para as grandes cervejarias ficar comprando lúpulo em pequenas quantidades de vários produtores para formar um lote. Então, para a grande cervejaria, você tem que ter uma área maior de cultivo. Agora, para atender as pequenas e médias cervejarias, que são, assim, fanáticas por lúpulos exóticos, lúpulos com características tropicais, nacionais, tem um mercado amplíssimo, tanto no Brasil quanto fora do Brasil. O mercado chinês, por exemplo, hoje, que é o maior importador de lúpulo do mundo, está à procura de lúpulos tropicalizados para terem novas opções de cerveja no mercado crescente. Então, o produtor tem que produzir no campo, tem que cuidar do processamento e tem que se posicionar no mercado. É uma tarefa árdua, porque ele tem, como eu disse no começo dessa resposta, tem que ser polivalente. Mas isso não quer dizer que é algo impossível. Vamos dizer assim, é o caminho do sucesso e de posicionamento de uma marca de lúpulo. Hoje, eu tenho um trabalho com o lúpulo que eu produzo e tenho uma ideia de, no futuro, também estar trabalhando com esse produtor como um agregado, por exemplo, ele ficar responsável por fazer aquilo que ele faz de melhor, que é cuidar da planta. E ele ter a compra da produção garantida e paga conforme laudo. Então, se tiver uma ótima qualidade, ele vai receber um ótimo valor. Então, tem nichos aí que podem ser explorados dentro do cultivo de lúpulo que pode facilitar ainda mais a vida do produtor de lúpulo. Ou, se ele quiser fazer carreira solo, ele tem que entender que ele tem que produzir bem, processar bem e se posicionar no mercado. Se ele conseguir fazer isso com um lúpulo de qualidade e estabilidade ao longo de várias safras, ele tem um oceano azul para navegar. Mercado interno é aquecido, mercado externo é aquecido. É uma questão de um posicionamento construtivo ao longo dos anos. Mas é viável, é um processo viável hoje cultivar e se posicionar como lupulicultor no Brasil.
Conversamos com o Hernani Miranda Lemes, um dos maiores especialistas em lúpulo desse nosso Brasilzão. Vou passar os agradecimentos, deixar o meu para o final, seu Bianco. Beleza, eu tinha mais 1000 perguntas para me fazer para ele. Pode questionar, vamos para a última pergunta então. Vamos lá. Então, Mato Grosso tem um clima, você deve conhecer bem, que são 4 meses de seca, né? E depois disso temos chuvas abundantes em determinados períodos. Isso teria que ter, se eu fosse plantar lúpulo, teria que ser irrigado de toda e qualquer forma. E você estava citando aí que parece-me, não sei se eu entendi direito, que você ou algum grupo faz parcerias, vamos dizer, esse pessoal cede mudas e aí pode ser feito parcerias com produtores? Perfeito. Vou começar pela da irrigação. O lúpulo, por ser uma cultura cara, é um investimento caro. As mudas são caras, a estrutura é cara, é barracão, é maquinário, investimentos mais consistentes comparados com áreas de outras culturas. Ter a irrigação é uma garantia, porque por mais que a gente tenha ali vários meses de chuva, se você pega um veranico de 10 dias que coincida com o momento de colheita do lúpulo, isso pode causar oxidação das substâncias ali na flor e você perder em qualidade. Então, ter o sistema de irrigação é uma garantia de que, se precisar, está lá. É melhor ter e não precisar do que precisar e não ter. Então, a irrigação para lupulicultura, ela de gotejamento, né? É uma irrigação por gotejamento, ela é essencial. Então, mesmo que esteja numa região em que boa parte do ano está dentro de um período chuvoso, aquele período que não tiver chuva, você vai precisar de irrigação, e mesmo dentro do período chuvoso pode ter um veranico que pode complicar a situação. E o bom do sistema de irrigação também é a questão da aplicação de fertilizantes, né? Você pode fazer fertilizantes via fertirrigação, tem no sistema de irrigação ali, a distribuição desse fertilizante na área é inclusive mais uniforme. Você dissolveu na caixa ali, aquilo ali é bombeado para a área. Agora, com relação a outra pergunta sua era? Quem produz as mudas, eles fazem parceria? O teu áudio estava fechado, começa de novo. Perfeito. Bom, quem produz, parceria com mudas né? O que eu tinha comentado é que, como a gente já está dentro desse processo do cultivo do lúpulo, entendendo todo o mercado, toda a dinâmica, a gente viu também que não é um mercado para aventureiros, no sentido tipo, eu vou plantar lúpulo amanhã, eu vou ficar rico, porque pagam R$100 pelo quilo. Tem muitos detalhes, é um caminho que transita por várias áreas, né? A parte agronômica no campo, a parte química, física ali no processamento pós-colheita, o posicionamento do mercado. O cliente que compra lúpulo não é um cliente comum, porque ele sabe o que ele quer, então ele vai te pedir um laudo de análise, você tem que produzir ali segundo os padrões mais rigorosos possíveis para ter um produto regular de aceitação. Então a ideia é, a partir do ano que vem, a gente também posicionar uma opção do produtor de lúpulo em que ele seja o cultivador da cultura. Ele faça o que ele entende de melhor, que é cuidar de planta. E nesse processo montar uma estrutura de pré-beneficiamento na propriedade dele, ou chegar lá, né, com uma estrutura embarcada em caminhões, truques, de fazer esse beneficiamento dele no momento da colheita, pagar conforme análise. Eu acho que é mais seguro e mais animador para o produtor, para ele se expandir, porque ele fica preocupado da porteira para dentro. E aí você tem uma situação de pagamento justo e real em cima de análise. Você faz um laudo químico, uma análise do lucro que ele produziu, na condição que ele produziu, e aquilo ali tem um valor. Em cima daquele valor ele é remunerado. Então é uma ideia para um futuro próximo a gente está se posicionando também como uma empresa que faz esse fomento, né, do cultivo do lúpulo, compra a produção conforme a qualidade e deixa o produtor mais confiante em investir na lupulicultura, porque ele entende que depois da porteira para fora já não é mais assunto de preocupação dele. Ele produzindo com qualidade, ele vai receber justificadamente mediante laudo e análise, que eu acho que é um caminho que a gente poderia estimular a expansão da lupulicultura.
porque o produtor ele ser responsável desde a qualidade da muda lá atrás até a entrega de um pellet embalado a vácuo com um cervejeiro europeu, é um caminho que para uma só empresa, um só CNPJ tomar conta, é muito delicado. Então isso talvez pode ser um limitante para quem quer entrar no mundo da lupulicultura. Então se você tem uma opção, então eu vou me especializar em ser produtor de lúpulo, não vendedor de lúpulo, não produtor de cerveja, eu vou produzir lúpulo. E aí o processo que é posicionar o produto na mão do cliente. Bem conversadinho, a gente fecha negócio aqui, seu Bianco e Daiane, hein? Nosso tempo acabou, seu Bianco, vai lá, suas considerações. Não, só muito obrigado pela parceria, muito obrigado pelo teu tempo aí, Hernani, tá? Eu que agradeço, Daiane, gente, muito feliz. Vai dar negócio, Daiane? Opa, vamos dentro, já gostei dessa questão de parceria aí, vamos plantar lúpulo. Você é um lupulicultor. É isso o termo, Hernani? Lupulicultor. Lupulicultor. Ficou melhor do que eu imaginei. Muito obrigada, Hernani, pelo assunto interessantíssimo. Eu gosto muito desse tipo de estudo que traz possibilidades econômicas e também traz uma forma de sustentabilidade, né? Porque sustentabilidade também é ter economia. Muito obrigada pela sua disposição e por estar aqui conosco. Eu que agradeço. Hernani, eu por mim, colocaria só uma daquela aí só para mim, só para minha produção própria e pronto, tava tudo resolvido, tava tudo certo. Se não nós conversa bem aqui, vai virar uma produção maior, vai depender do quanto cada um bebe. Obrigado pela sua participação. A gente conversou no ano que vem, eu acho que você volta, porque tem resultados a serem apresentados aí, né? Exatamente. A gente está concluindo uma instalação agora, vai se tornar a maior área de cultivo de lúpulo do Brasil, e a nossa intenção é estar plantando mesmo as mudas até o dia 15 de janeiro. 6 meses depois a gente tem a primeira safra, e aí uns 40 dias depois da primeira safra nós temos as primeiras cervejas. Aí a gente pode fazer uma outra entrevista mostrando resultados nessa larga escala a nível Brasil, e quem sabe vocês podem fazer essa entrevista ao vivo lá na fazenda, degustando da produção. Eu ia sugerir, você começou a falar assim, aí vocês podem fazer, eu estava esperando degustação, aí você falou uma entrevista. Gostei da entrevista, uma degustação veio depois, aí tá bom, fechado, combinado. Até uma próxima, obrigado aí pelo teu conhecimento. Eu que agradeço, gente, até a próxima. Até a próxima. Vamos fazer o nosso último intervalo comercial de hoje, bem rapidinho, a gente já volta.